Que está em Hebreus capítulo 10, a partir do 35, que diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem um grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Você pode dizer amém? Esse texto, eu amo esse texto, queridos. Creio demais que foi o apóstolo Paulo que escreveu, apesar de não ter exatamente algo que possa apontá-lo definitivamente. Mas há muitos indícios de que isso aqui foi o apóstolo Paulo que escreveu. Mas independente de quem seja, o escritor estava transmitindo para os cristãos hebreus uma palavra de fé. Eles estavam abandonando o judaísmo e estavam se convertendo ao cristianismo. Havia muitos irmãos dispersos, sofrendo perseguições, sofrendo calúnias, sofrendo mentiras, sofrendo muitas coisas. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver o escritor tratando a respeito de algum tipo de sofrimento que eles estavam passando e que estavam ajudando uns aos outros. Mas quando ele chega aqui no verso 35, fala palavras aqui muito importantes, muito chaves. E a primeira que ele diz é: não abandone a vossa confiança. Você pode dizer isso para o seu irmão? Não abandone a sua confiança. Essa é a primeira palavra que eu quero te dizer hoje. Não abandone a sua confiança. É lógico que essa confiança aqui, ele está se retratando a fé. A confiança em Deus não é a confiança no homem, não é a confiança em si mesmo, não é a confiança no seu próprio esforço, é a confiança em Deus. Porque eles estavam Deus estava se revelando para eles agora, tirando, a capa da religiosidade, tirando, a cegueira que eles tinham anteriormente, e eles estavam começando a conhecer a respeito de Deus de uma forma diferente. Porque antes não era um conhecimento com revelação, mas o escritor aos Hebreus, ele faz questão de, nos primeiros capítulos, revelar quem é Jesus, e ele traz toda a revelação a respeito de Cristo. E aqui era uma igreja que estava se convertendo à graça. Aqui era uma igreja que estava se convertendo à verdade do Evangelho, que estava sendo iluminado pela verdade do Evangelho. E ele disse: olha, lembrem-se, você vai ver no versículo 32, quando vocês começaram a ser iluminados, e que foram fortalecidos, e que perseveraram, mesmo passando por lutas. Mas agora no verso 35 ele diz: não abandone a sua confiança. Por quê, pastor? Porque ela tem galardão, tem recompensa para quem permanece, tem recompensa para quem confia, tem recompensa para quem não desiste, tem recompensa para quem não volta atrás. Mas nós temos aprendido que até mesmo o galardão é algo cheio de graça. Porque quando você receber o seu galardão no céu, irmão, você vai olhar o tamanho. Não pensa que o galardão que você vai receber de Deus é algo simbólico, é uma lembrancinha. Não, o galardão que Deus tem preparado para aqueles que permanecem, para aqueles que não retrocedem, para aqueles que confiam, é muito grande. E vai se cumprir a visão que João teve. E você vai deixar aos pés de Cristo e dizer: eu não sou digno, eu entrego tudo aos teus pés, eu entrego a minha coroa. Mas olha, há uma importância em você continuar acreditando, continuar confiando, porque Deus tem galardão para você.
E é interessante que ele reforça essa informação e ele diz: com efeito tendes necessidade de perseverança, porque quem vai continuar confiando, quem não pode abandonar a confiança, precisa perseverar. Mas perseverar em quê? Perseverar naquilo que Deus te chamou para fazer. Não olha para a direita nem para a esquerda, não olha para a grande nuvem de testemunha que talvez tenta tirar o seu foco, porque o diabo vai levantar quem ele quiser levantar para te tirar do rumo, do propósito que o Senhor te colocou. Mas não te preocupa com como a forma como o diabo trabalha. Quando ele se levanta, ou quem ele levanta, a gente não está nem aí para isso. Azar é o dele por querer se levantar, azar é do diabo por querer levantar pessoas. Você continua como Paulo, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Ele diz: eu esqueço das coisas que para trás ficam. Tem muita coisa que fica para trás, irmãos. Tem tantas pessoas preocupadas com tantas coisas, mas fica tudo para trás. Tudo para trás. Começa a se preocupar com aquilo que é eterno. Começa a se preocupar com aquilo que Deus tem te dado. Começa a se preocupar com a promessa que o Senhor tem prometido a você. E Deus tem nos prometido que vai chegar um tempo, você pode até chorar hoje, mas Deus tem nos prometido que vai chegar um tempo que não haverá mais choro. Você pode até sofrer hoje, mas está chegando o tempo que Deus tem prometido que não haverá mais sofrimento. Você pode até correr risco de morte, mas está chegando o dia em que não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento. Porque aquele que há de vir virá, e ele não tardará, e ele estabelecerá o seu governo e o seu reinado entre nós. Mas olha para o seu irmão e diz para ele, diga: enquanto isso, você vive pela fé. Enquanto isso, viva pela fé. Não vive de acordo com o Instagram, com o Facebook, com o YouTube, com o noticiário, não vive de acordo com comentário, com fofoca, com olho grande, com a respeito de quem tem inveja de você. Não vive de acordo com mentiras, com falsidades, com relacionamentos destruídos. Nada disso diz respeito a você. Nada disso tem a ver com você. O que diz respeito a você é o que a Bíblia diz ao teu respeito. E a Bíblia diz que você é da fé, você é o justo. Sabe por que você é justo? Não é porque você se justifica sozinho, mas a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. Duas coisas aqui ele fez. Primeiro, ele te justificou. Sabe, ele também fez outra coisa em você. Ele gerou essa fé que você tem hoje. Então larga a mão de viver pelas palavras das pessoas e vive a sua vida fundamentado no que Deus diz. Se é para o Senhor, aplauda mais forte. Irmãos, eu não estou nem aí para o que estão falando. Pode falar o que quiser, filho. Eu estou com os meus ouvidos atentos ao que Deus está dizendo. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que é que você está ouvindo ultimamente? Ouça o Espírito. O que é que você está ouvindo ultimamente? Ouça o Espírito. Ouça o Espírito. Porque tem muita gente se permitindo ser boca de demônio, ser boca do diabo, para atingir muitas pessoas. Mas azar de quem se levantar como boca do capeta, como secretário do capeta, sabe, para tentar atingir você. Sabe por quê? Porque entra por aqui e sai por aqui, entra por aqui e sai por aqui. Você não tem saco, sabe, para poder sustentar essas palavras. É num saco furado. Você pega e joga no saco furado, então elas não permanecem em você. Agora, o que Deus diz ao teu respeito, a isso você guarda no coração. Por isso Davi disse: escondi as tuas palavras no meu coração, sabe, para não pecar contra ti. Infelizmente tem muita gente retrocedendo. E
por isso a Bíblia diz que nele o Senhor não se compraz, não se agrada. Mas aqui no último versículo tem uma declaração de fé. E eu queria convidar você para fazer essa declaração junto comigo. Ergue a sua mão mais alto que você puder. Ergue a sua mão mais alto que você puder. Diga: nós porém. Não, com fé, querido. Diga: nós porém. Não somos dos que retrocedem para a perdição. Diga: nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Diga: eu não vou retroceder. Diga: eu não vou voltar atrás. Diga: o Senhor me chamou para ir para frente. Então deixa eu usar uma expressão do Tacamanha: sai da frente, sai